O que faz, o que torna uma igreja ser madura e espiritual? Será que uma igreja madura e espiritual é uma igreja ativa? Será que uma igreja madura e espiritual é uma igreja que nós avaliamos pelo número de reuniões que ela realiza? Uma igreja madura e espiritual, quando ela tem cultos todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Como é que se conhece uma igreja espiritual? Será que uma igreja madura e espiritual é uma igreja que cresce numericamente? Uma igreja madura, será que é uma igreja que tem abundância dos dons espirituais? Conhece-se uma igreja madura por milagres, prodígios? Será que uma igreja madura espiritualmente é uma igreja que vê fartura de cura divina? Será que uma igreja é madura espiritualmente quando há abundância de expulsão de demônios? Como é que se conhece uma igreja madura espiritualmente? Infelizmente, há pessoas que creem que o que foi perguntado acima constitui sinal bíblico de maturidade espiritual para a igreja. E eu apresso-me em dizer que muitas dessas coisas estarão presentes em uma igreja sem refletirem de maneira nenhuma crescimento espiritual. Uma igreja pode ter atividade, as pessoas podem contribuir com seus dízimos, essa igreja pode crescer numericamente, ela pode ter a melhor organização estatutária e administrativa, pode haver entusiasmo, emoções, pode haver milagres a granel, pode haver cura divina com fartura, e esta igreja permanecer imatura. Veja que no Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4, a igreja de Éfeso era uma igreja por demais ativa. Lá eu acho que a igreja de Éfeso tinha culto de manhã, de tarde, de noite, 7 dias da semana. Mas a igreja de Éfeso é repreendida por Deus em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 4, que embora no meio do seu ativismo ela estava claudicante no que era de mais importante, era o primeiro amor que ela tinha esquecido. Uma igreja pode crescer muito. Jesus disse em Mateus capítulo de número 24, versículos 10, 11 e o versículo de número 24, que haveria um crescimento exacerbado das falsas seitas no final dos tempos. Se crescimento for sinal de maturidade espiritual, então os mormons são os mais espirituais dos dias de hoje, porque é uma das igrejas que mais cresce no mundo. Se crescimento numérico for sinal de maturidade espiritual, os umbandistas e os macumbeiros também estão muito maduros espiritualmente falando, porque nos terreiros de macumba há abundância de gente lá frequentando. Se uma igreja tem muitas ofertas, também o volume financeiro de dinheiro de uma igreja não é sinal de crescimento espiritual. Em Lucas capítulo de número 21, dos versículos de 1 a 4, Jesus observa aqueles que estão dando dinheiro na igreja de Jerusalém, e ele vê que o povo estava dando dinheiro com fartura, era muito dinheiro que caía no gasofilácio da igreja, mas Jesus repreende todos aqueles, e quando uma viúva deu uma pequena moeda, Jesus disse: esta deu mais do que todos, porque os outros deram do que lhes sobejava, e esta deu do que tinha necessidade. Se uma igreja tem milagres e diz que os milagres são sinais de crescimento espiritual, saibam vocês que muitos comparecerão diante do Senhor naqueles dias, dizendo: em teu nome nós expelimos demônios, fizemos curas e maravilhas, e Jesus vai lhes dizer: apartai-vos de mim, filhos da iniquidade, eu nunca vos conheci.
Uma igreja pode ter dons espirituais, falar em línguas mais do que qualquer outra igreja, e mesmo assim ser uma igreja fria, ser uma igreja carnal, porque a igreja de Corinto falava em línguas, tinha abundância de profecia, e havia interpretação dessas línguas nos cultos, mas era uma igreja de meninos, era uma igreja carnal, era uma igreja imatura. Você me diz, pastor, como é que nós podemos entender que uma igreja é espiritual? Em primeiro lugar, é preciso entendermos o que é igreja. O que é uma igreja na Bíblia Sagrada? A palavra igreja, que da palavra grega vem eclésia, ocorre 115 vezes no Novo Testamento. 3 vezes foi usada por autores do Novo Testamento, referindo-se a um grupo ou assembleia que nem era de crente. Todas as vezes que se reunia uma assembleia de pessoas, por 3 vezes a Bíblia Sagrada usa a palavra igreja. A palavra não era exclusivamente religiosa na Bíblia, assumiu essa conotação depois de ser usada pelos escritores sacros através dos séculos. Na verdade, a pergunta deveria ser feita assim: não o que é uma igreja, mas para que existe uma igreja? O que Cristo quis dizer quando Ele disse que edificaria uma igreja em Mateus capítulo de número 16. Nós temos a resposta do próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja tem 2, e apenas 2 funções aqui na terra. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19, Jesus diz as seguintes palavras: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. A igreja de Jesus Cristo existe em primeiro lugar para fazer de homens e de mulheres que estão estrangeiros ao concerto de Deus. A igreja existe para fazer com que homens e mulheres que estão alheios ao concerto de Deus com o seu povo, eles possam ser trazidos ao aprisco de Cristo. A igreja existe para evangelizar. A igreja existe para pregar o evangelho de Jesus Cristo. A igreja existe para subir nos telhados e alardear a todos quantos queiram ouvir que Jesus Cristo é o único caminho para o céu. Jesus disse: ide e fazei discípulo de todas as nações, e todas as nações. Segundo lugar, a igreja existe, em segundo lugar, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos ensinei. A igreja existe para fazer homens discípulos de Cristo, e para treiná-los, e para prepará-los, e para capacitá-los a serem guardadores, a serem obedientes àquilo que Cristo nos ensinou. Quando indivíduos se reúnem com a missão precípua de fazer discípulos e de ensiná-los a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado, é uma igreja. Igreja de Jesus Cristo. Alguns dizem que existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é a organizada, é a orgânica. E a invisível é a espiritual, subjetiva, que existe no coração dos crentes. Alguns dizem que existe a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é a que está aqui na terra. E a igreja triunfante é a que já está lá no céu, louvando e adorando ao Senhor junto com os querubins e com os serafins. E existe a igreja local, que é aquele corpo que tem um compromisso um com o outro. Dizem que um crente da Assembleia de Deus morreu, foi até o céu, e lá chegando na porta do céu estava um anjo para recebê-lo.
E ele, antes de entrar, disse: eu tenho uma curiosidade antes de entrar. Gostaria de saber quantos batistas há no céu. O anjo disse: meu amigo, infelizmente nenhum. Ele ficou orgulhoso. Disse: pronto, se não tem batista, deve ter pentecostal. Ele disse: quantos pentecostais há no céu? E o anjo disse: nenhum. Ele disse: nenhum? Então deve ser porque o céu é dos presbiterianos eleitos da predestinação. O anjo disse: também nenhum. Ele ficou preocupado e disse: como é que pode? Se não tem batista, não tem presbiteriano, será que eu errei de religião? O anjo disse: é porque aqui não estão os batistas, presbiterianos ou assembleanos. Aqui estão os que estão lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Qual o papel principal da igreja? Ganhar vidas para Jesus, impulsionado pelo poder do Espírito Santo. Qual tarefa que a igreja tem que desempenhar? A tarefa é o amadurecimento espiritual dos crentes. O crente tem que amadurecer espiritualmente. Vida cristã é como quem anda de bicicleta. Quem para cai. Tem que andar para frente. Tem que crescer. Paulo disse: é de glória em glória. Deixemos o embaraço. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1. Deixemos o pecado e o embaraço que estão de perto nos rodeia. E prossigamos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus o Senhor. Tem que marchar para frente, é de glória em glória, é marchar para frente. A igreja é triunfante, é a igreja militante. A igreja militante é a igreja emergente. A igreja emergente é a igreja vitoriosa. E a igreja vitoriosa é a igreja conquistadora. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos crescer, e para crescer precisamos de poder, e o poder é para crescer, e quem cresce recebe mais poder, e de glória em glória, de poder em poder, nós vamos marchando e vamos crescendo até que Cristo seja formado em nós, e aí sim nós receberemos a coroa da justiça que está prometida a nós. O papel da igreja é o amadurecimento espiritual dos crentes. Efésios capítulo de número 1, versículos 15, o 16 e o 18. Por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que, iluminados os olhos do vosso coração, versículo de número 18, saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo de número 1, logo o próximo livro da Bíblia, versículos de número 3 ao versículo de número 6. Paulo mostra que o papel da igreja é que os crentes amadureçam, que os crentes cresçam, que os crentes tenham graça, cresçam em virtude e em sabedoria do alto. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho e que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Quais são os sinais de um crente que está amadurecendo espiritual? É crente que tem profundo compromisso com as Escrituras. Não se cresce espiritualmente lendo a Bíblia uma vez por semana. Não se cresce espiritualmente abrindo a Bíblia Sagrada aqui e acolá, aleatoriamente. Não se cresce espiritualmente lendo caixinha de promessas. Não se cresce espiritualmente ouvindo pregação do pastor Ricardo.
É preciso que o crente tenha profundo compromisso com as Escrituras. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. 2. Um crente maduro é aquele que não apenas lê e não apenas tem compromisso com as Escrituras, mas aplica as Escrituras ao seu viver diário. Conhecimento da Bíblia sem aplicação na minha vida rouba o crente do verdadeiro sentido da fé cristã, que é sermos conformados à imagem de Deus. Ler a Bíblia não é apenas dissecá-la para provar os nossos pontos teológicos. Ler a Bíblia não é argumentar teologia. Ler a Bíblia não é destrinchar Deus. Ler a Bíblia é estar disposto a ser repreendido por Deus. Ler a Bíblia é estar disposto a ser moldado pelo Senhor. Ler a Bíblia é estar disposto a ser revestido do Senhor. Ler a Bíblia é estar disposto a dizer não ao pecado. Ler a Bíblia é estar disposto a ouvir Deus falar. Quem ler a Bíblia para provar o que pensa está caindo no maior erro que um homem pode cair, é de adulterar a palavra do sentido que Deus quer nos dar, que é de ministrar ao nosso coração, nos repreender, nos exortar, nos edificar, porque esta palavra é proveitosa para redarguir, para ensinar, para exortar o homem de Deus, para que seja irrepreensível em toda boa hora. 3º lugar, igreja madura é a igreja que sabe atravessar provação, que sabe atravessar o teste do fogo, sem blasfemar e murmurar de Deus. Provérbios capítulo 24, versículo de número 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Igreja madura é aquela que debaixo do fogo, debaixo da provação, crente maduro é aquele que perde tudo. É aquele que é despojado de todos, é aquele que é negado por todos, e os seus lábios não murmuram contra o Senhor, o seu coração não blasfema contra Deus, a sua vida não se empedernece contra o Senhor. A igreja que é madura, ela sabe atravessar o vale da sombra da morte, sem duvidar que a mão do Senhor está conosco, com o seu cajado e a sua vara nos consolando. É a igreja que está disposta a deitar o seu pescoço na guilhotina e ser decepada, dando glórias e louvor ao Senhor e dizendo: em tuas mãos entrego o meu espírito. É a igreja que está disposta a ser escarnecida. É a igreja que está disposta a levar o sofrimento, a própria vergonha de Cristo, sem ter vergonha do nome do Senhor. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória, na revelação de Jesus Cristo. Tiago, capítulo de número 1, versículos 2 e 3. Tiago, irmão do Senhor Jesus, diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Quando se tornar difícil, quando o fogo estiver difícil, e todos estiverem dizendo: teu Deus te esqueceu, e todos estiverem dizendo: isso não é para um crente estar sofrendo, você levante os seus olhos para o céu e diga: de onde me virá o socorro? E você vai ouvir ainda ecoar as palavras de Davi: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não te desamparará e nem te esquecerá o guarda de Israel. O crente maduro
é aquele que conhece a vontade de Deus e se alegra em cumpri-la. Amadurecimento espiritual é sabermos a vontade de Deus. Conhece-se um crente amadurecido espiritualmente, maduro, quando ele sabe fazer a vontade de Deus. O crente que não é maduro espiritualmente, ele vive como que tateando para saber qual é a vontade de Deus. Bate na porta acolá, bate na porta ali, quebra a cabeça acolá. Ele fica tateando, ele fica em dúvida qual é, o que é que vai acontecer. Mas o crente maduro sabe por onde anda. Ele sabe que os seus passos estão ordenados pelo Senhor. Porque o Salmo de número 37 diz que os passos de um justo estão ordenados pelo Senhor. O crente maduro experimentado na fé, ele tem aquela certeza, aquela tranquilidade na sua vida. O Senhor está em controle do meu viver. Alguém já disse: quem gosta de estar muito certo quer agradar o seu eu, mas quem gosta de ser amável quer agradar a Deus. 1 de Timóteo capítulo 6, versículos 11 e 12. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O crente maduro é o que demonstra Cristo no seu caráter. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Crente maduro é o que demonstra caráter cristão. Em último lugar, o crente maduro é aquele que tem uma vida de equilíbrio, de constância. É aquele que não está nos exageros, nem de um extremo e nem do outro extremo. A virtude parece estar no meio, na Bíblia Sagrada. Filipenses capítulo 4, versículo de número 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O que é que marca impulsividade? O que é que marca? Qual é a característica daquele que tem reações bruscas? O homem impulsivo, brusco, tosco, é imaturo. Parece que com o passar do tempo, você vê a qualidade do homem maduro na sua constância, no seu equilíbrio, na sua moderação. Por isso é que o apóstolo São Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Temos visto caso após caso, momento após momento. Quem é radical demais, santarrão demais, espere que vai cair lá na frente. O equilíbrio, a moderação, a humildade, a submissão, a pessoa se sentir humilde perante o Senhor, considerando-se o principal dos pecadores, como disse o apóstolo São Paulo. Esta é palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando o homem lança-se diante do Senhor com humildade, dizendo: Senhor, cuida de mim, que eu sou fraco e sem vigor. Eu sou fraco e sem vigor, sim. Quem é que me dá vigor? Quem é que me capacita? É o Espírito Santo de Deus. O Ricardo em si mesmo não vale absolutamente nada. Por isso eu posso cantar e dizer: com tua mão segura bem a minha, porque eu tão fraco sou, Salvador, que sem teu amparo eu não posso dar um só passo, meu Jesus Senhor. Nem um só passo. O diabo
diabo brinca comigo, pisa na minha cabeça, se Jesus não estiver do meu lado, o diabo ciranda comigo e me joga no chão. Quem é que me capacita? Quem é que vence o diabo? Não sou eu, mas é Cristo que habita em mim. A minha fortaleza vem do Senhor. Por isso disse o apóstolo São Paulo: quando eu estou fraco, aí estou forte. Mas quando esse sentimento de arrogância e de prepotência toma conta do meu coração, aí eu estou fraco. E a Bíblia Sagrada diz: quem cuida está em pé. Não diz quem está em pé, não. Quem cuida está em pé. Veja, não caia. Como se alcança maturidade espiritual, pastor Ricardo? Em primeiro lugar, submetendo-se à liderança espiritual da igreja. Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Quem não se submete não é maduro. Efésios 4 e 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Segundo lugar, um crente maduro espiritualmente é aquele que não está preso a legalismo, a normas, a costumes. Muitos crentes estão paralisados no crescimento espiritual, porque substituíram o relacionamento com Deus, por uma porção de regras, de faças e não faças, de costumes que devem ser obedecidos. E eles acham que a obediência a esses costumes substitui o relacionamento com Deus. Não há nada que destrua mais uma igreja. Não há nada que acabe mais com o vigor, que acabe mais com a alegria de um povo que serve ao Senhor Jesus Cristo, do que o legalismo de normas. Sejam essas normas quaisquer que forem elas, porque pela graça somos salvos, pela graça estamos santificados e pela graça nós vamos chegar nos portais de pérola. Não há nada na igreja que substitua o relacionamento com Cristo. Terceiro lugar, crente amadurece espiritualmente quando ele aprende a se auto-aceitar. Quando ele aprende a reconhecer o seu valor diante de Deus. E quando ele reconhece não apenas o seu próprio valor, mas o valor dos irmãos que está consigo. Dizem alguns estudiosos da tradição e da cultura judaica que o apóstolo São Paulo era baixinho e careca. Alguns sabem que Abraham Lincoln era analfabeto até chegar aos 17 anos de idade. Alto, o rosto comido de acne e desengonçado. Beethoven era surdo. Seymour, J.W. Seymour, o pai do movimento pentecostal, era negro, cego de um olho e baixinho. Davi, embora fosse de um belo semblante, era filho de um relacionamento ilícito, talvez. Todos esses homens venceram porque aprenderam que, embora tivessem um problema físico, que embora talvez aos olhos da sociedade não fossem nada, mas tinham um valor inestimável para com Deus. Não há lugar para autocomiseração na igreja do Senhor. Não há lugar para depreciação e preconceito na igreja do Senhor. Os relacionamentos não podem ser baseados em beleza física. A igreja é um lugar que não pode ter as suas bases armadas sobre dinheiro e oligarquias, sobre grupos financeiros que a controlam. Quando os crentes começam a se amar a si próprios e amarem os que estão ao seu redor pelo valor, não de cultura, de cor da pele, ou de status social econômico, mas começar a amar o semelhante que está ao seu redor,
pelo valor inerente do sangue de Jesus, que também corre nas veias do seu irmão, porque ele também foi lavado pelo mesmo sangue, e faz parte do mesmo concerto, e participa da mesma Assembleia dos Santos. Quando aprendemos a nos amar a nós mesmos, sem sermos autodepreciáveis, e sem depreciarmos o nosso próximo, estamos crescendo. Quer crescer espiritualmente? Fuja do mal, afaste-se do pecado, distancie-se do que é duvidoso. A Bíblia Sagrada diz um testemunho maravilhoso de Jó, nas palavras do próprio Deus. Uma coisa é eu dizer a você que sou puro, mas outra coisa é Deus dizer de mim que eu sou puro. Uma coisa seria Jó dizer que ele era puro, mas muito mais maravilhoso foi que Deus disse que Jó era puro. Crescimento espiritual é quando o homem de Deus foge do pecado. Eu acho que está na hora de começar a desligar a televisão. Está na hora de parar de ler alguns livros. Está na hora de parar de conversar certas conversas. Vamos fugir do mal como igreja do Senhor. Pare de conversar confidências com quem não pode ouvir suas confidências. Pare de dizer piadas com quem não deve ouvir tais. Fuja do mal. Há certos pecados que não devem ser resistidos, devem ser fugidos. E o pecado da imoralidade, o pecado do adultério e da prostituição é um desses maus. Em último lugar, se você quer crescer espiritualmente, desenvolva relacionamentos. Igreja não é regras, igreja não é estatutos, igreja é gente. Você não pode dizer que faz parte da igreja de Jesus Cristo se você é um visitante e não um participante. É gente chorando com gente, é assembleia que se reúne em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Te agradecemos e te louvamos, porque tu és um Deus que te revelas não através de sonhos, através de transes. Tu te revelas ao mundo através do teu povo. A palavra de Deus nos diz que tu és aquele que escreves cartas vivas, que os cristãos se transformaram em epístolas vivas, porque a tua mensagem não está escrita em tábuas de pedra, mas a tua mensagem está escrita nas tábuas dos corações. Abençoa, ó Deus, a vida de cada pessoa, para que eles possam entender o projeto de Deus através da igreja e possam ser edificados nessa mensagem. Visita o triste, o abatido, alegra o coração do que está feliz. Traz, ó Deus, esperança para aquele que está com muitos projetos na alma. Abençoa, Deus, na largueza, na grandeza da tua bondade, toda esta cidade de São Paulo, de norte a sul, de leste a oeste, de São Bernardo a Osasco, de Guarulhos ao Taboão, da Penha a Itaquera, de Arthur Alvim ao Tatuapé, de Diadema a Moema, toda a cidade de São Paulo, Jardins. Ó Deus, abençoa, Deus, a freguesia do Ó. Abençoa, Deus, toda esta grande cidade, para que a tua bênção esteja sendo derramada no poder do Espírito Santo. É assim que te pedimos e assim te agradecemos, no nome precioso, no nome de Jesus. Amém. Amém.